Oi, gente, vamos começar a nossa aula da prática 4, que vai ser sobre controle proporcional. Para a gente dar um exemplo desse controle proporcional, eu escolhi o motor de corrente contínua, que é um sistema muito usado na engenharia mecânica, para acionamento de mecanismos. Eu posso acionar o braço de um robô, posso acionar uma esteira, uma mesa posicionadora, e normalmente a gente quer usar o motor como um sistema servo. O que é um sistema servo? Um sistema servo é um sistema que eu dou uma referência para ele, uma curva de posição ao longo do tempo que eu quero que ele siga, e ele tem que acionar, o meu sistema de controle tem que acionar aquele motor para seguir exatamente aquela curva de referência que eu estou desejando, que eu estou fornecendo para o meu sistema de controle. Então, a gente vai exemplificar esse controle em malha fechada com o controle de motor de corrente contínua. Vamos ver só um pouquinho como que a gente faz a modelagem do motor de corrente contínua, só para a gente entender essa função de transferência que a gente vai usar como a função de transferência do nosso sistema. Como é que é o modelo do motor de corrente contínua? Bem, eu tenho um circuito elétrico, o meu modelo vai ser composto de um circuito elétrico e um elemento mecânico que é a inércia que vai ser girada pelo motor. Pode ser o rotor do motor simplesmente, ou pode ser o rotor do motor mais a carga que ele estiver movimentando. Então, no meu circuito elétrico, eu tenho uma tensão que está sendo aplicada na armadura, que passa por uma indutância, que são as bobinas do motor, uma resistência, que é uma resistência pequenininha, justamente dessas indutâncias, a resistência do circuito, ela é bem pequena, mas ela existe, e uma força contra-eletromotriz. Isso provoca uma corrente elétrica circulando nesse circuito. Quem que é essa força contra-eletromotriz? Olha, quando a gente pensa no motor funcionando como gerador, se eu pegar o motor, girar o rotor dele, ele vai funcionar como gerador, ele vai gerar uma tensão entre esses dois terminais aqui. Agora, se eu alimentar o motor para ele girar, o fato de o rotor girar, ele gera também essa tensão contrária à tensão que eu estou aplicando. Normalmente essa tensão contrária vai ser menor do que a tensão que eu estou aplicando, mas ela existe. Ela vai ser subtraída dessa tensão aplicada para poder gerar essa corrente no meu sistema. Então eu vou ter esse circuito e vou ter o sistema mecânico que está girando. Ele vai ter uma inércia, vai ter um atrito nos rolamentos, vai ter um torque externo que pode estar sendo aplicado e ele vai girar com uma certa velocidade angular, que nós vamos chamar de ômega. Como é que a gente escreve a equação elétrica desse circuito? A equação elétrica vai ser o seguinte: eu tenho a tensão que está sendo aplicada, ela é igual à queda de tensão na resistência, que é o RI, mais a indutância vezes a derivada da corrente, que vai dar uma queda de tensão na indutância, mais a força contra-eletromotriz. E eu sei que essa força contra-eletromotriz é proporcional à velocidade angular do rotor, ômega de t, com uma constante de proporcionalidade Ke, certo? Eu tenho a equação mecânica, que é o torque que está sendo gerado pelo motor, ele tem que acelerar a inércia, então a derivada da velocidade angular vezes a inércia, mais a perda com o atrito dos rolamentos, então eu tenho a velocidade vezes a constante de atrito viscoso, e um torque externo que possa estar sendo aplicado. Então eu vou escrever, e ainda tenho uma equação de acoplamento do circuito elétrico com o circuito mecânico, que eu tenho que o torque que está sendo gerado pelo motor é proporcional à corrente desse circuito elétrico. Isso a gente lembra lá do princípio de funcionamento do motor de corrente contínua, o torque que é gerado é proporcional à corrente que está passando nas bobinas. Normalmente, para o motor de corrente contínua com ímãs permanentes, esse KE é praticamente igual esse KT é praticamente igual ao KE, que é a constante de proporcionalidade da força contra-eletromotriz com a velocidade. Certo? Então eu vou ter essas quatro equações. Posso aplicar a transformada de Laplace, vou ter esse emaranhado aqui de variáveis, Olha quais variáveis eu tenho. Eu tenho tensão aplicada no motor, força contra-eletromotriz, torque gerado, velocidade angular,
corrente, força contra a motriz aparece aqui de novo, e o torque externo, né? Se eu pegar essas equações e trabalhar elas algebricamente, né, de forma a encontrar só a relação entre a velocidade angular e a tensão aplicada, eu vou chegar nessa equação zona toda aqui, ó. É uma equação de segunda ordem, uma função de transferência de segunda ordem, né, em S2, e todos os meus parâmetros do motor aqui, né, momento de inércia, indutância, constante de atrito, resistência, os Ks, né? Então, vamos partir nossa prática aqui, considerando que a gente tem essa função de transferência. Esses parâmetros podem ser levantados experimentalmente, podem ser medidos, né? Podem vir no datasheet do motor, né? Nós vamos considerar esses parâmetros aqui, que é de um motor, de um robô que a gente fez o retrofitting dele, a gente substituiu os motores dele, e a gente precisou fazer o modelo dos motores para projetar o sistema de controle. Então esses parâmetros aqui são de um motor real, que eu levantei os parâmetros dele, certo? Então, considerando essa função de transferência do nosso sistema, e eu vou considerar ainda um sensor para o meu sistema, tá? Então, vamos primeiramente, a gente vai ter que definir lá no MATLAB a função de transferência do motor e do sensor. Então, vamos abrir o MATLAB aqui, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer, então, né, de novo, vocês vão preencher aqui essas lacunas do relatório antes de postar lá no Moodle. Nós vamos definir os parâmetros. O R é igual a 1, o L é 0,046, né? Os outros parâmetros foram dados ali em cima. O J, 0,093. Observa que todos os parâmetros têm unidades, mas eu não estou me preocupando com as unidades. O que eu estou fazendo é simplesmente colocar tudo em sistema internacional, né? Então, observa que o momento de inércia, a indutância, ao invés de ser 46 mH, eu coloquei em Henry, né? 0,046. E por aí vai. É volts, segundo, metro, newton, quilograma de massa, né? Metro quadrado, metro elevado ao quadrado, né? E aí vai. Então, eu tenho esses parâmetros aqui. Como que eu vou criar a minha função de transferência? Eu vou pegar aqui, lembrando como que a gente gera uma função de transferência no MATLAB. Vou chamar de, deixa eu ver de que eu chamei aqui embaixo, para a gente dar o mesmo nome, foi de G mesmo. Então, minha função de transferência G vai ser numerador, KT. Posso colocar colchete, posso não colocar colchete, é um escalar, tanto faz. JM eu chamei simplesmente de J, né? Tudo bem? J vezes L mais B vezes J vezes L, S2. Então eu ponho espaço para ir para o próximo coeficiente. B vezes L mais J vezes R. Outro espaço porque é o coeficiente de S. BR mais KE vezes KT. É isso? Definir a função. Ele reclamou aqui porque eu esqueci de falar que eu estou chamando a função transfer function. Então eu criei a função de transferência, né? Quando vocês estiverem fazendo o roteiro. Essa aqui, esses comandos que a gente usou são os comandos que vocês vão preencher aqui, né? O sensor eu defini como eu defini como um sensor de primeira ordem, com uma constante de tempo de 10 milissegundos. Então, quantos segundos são? 0,01. Né? S mais 1. E fecha aqui. Esse é o meu sensor. Né? Tendo esses dois, como que eu obtenho um gráfico da velocidade angular do motor para uma entrada degrau? Step G. Bonitinho, vai abrir lá. Essa é a velocidade do motor se eu aplicar uma entrada degrau no motor. Ah, mas aí que vem o negócio. Até agora nós estamos trabalhando com matemática e tudo. Mas o que significa uma entrada degrau unitário, inclusive, no motor? Vamos voltar lá no modelo? Qual que é a entrada que eu estou considerando na minha função de transferência? É U. É a tensão aplicada.
Então, um degrau na entrada do motor quer dizer que a minha tensão aplicada foi de 0 para um valor constante instantaneamente, como se eu ligasse o interruptor, né? Para que valor? Degrau unitário, então eu apliquei 1 volt. Quer dizer, então, que se eu aplicar 1 volt instantaneamente no motor, ele vai acelerar, vai demorar praticamente 1 segundo, pouco mais de 1 segundo, para chegar numa velocidade final de 1,76 radiano por segundo. Certo? Só que essa não é a velocidade medida. No momento em que eu boto um sensor para medir esse motor, eu tenho uma função de transferência do sensor também. Normalmente, nas aulas teóricas de controle, a gente considera o sensor unitário, realimentação unitária, né? Para simplificar os cálculos e tal, e porque normalmente o sensor é muito rápido. Mas aqui, para a gente deixar um pouco mais próximo da realidade, e mais para frente nós vamos ver em que isso implica, vamos considerar um sensor de primeira ordem, com função de transferência de primeira ordem, né? Que seria, no caso, um tacômetro, por exemplo. O tacômetro vai ser um dispositivo que eu acoplo no eixo do motor e ele me gera uma tensão proporcional à velocidade do motor. Só que essa tensão não é instantânea, né? Ela tem um certo atraso de tempo aqui, ela tem uma função de transferência de primeira ordem sendo aplicada ali. Como que eu faço então para saber qual é a velocidade medida pelo sensor, aplicando uma entrada degrau no motor? Eu vou fazer G vezes H, né? Eu estou colocando o meu sensor medindo a saída de G. Então, se eu fizer, por exemplo, step G vezes H, eu vou obter a velocidade medida pelo sensor. Só que eu quero ver os dois juntos, a velocidade real e a velocidade medida. Então, eu vou fazer um hold aqui e vou pedir o step de G vezes H. Vamos ver como é que vai ficar. Bem pouquinho diferente, né? Quer dizer que o meu sensor está bem especificado, né? O atraso da medida dele, que é o vermelho aqui, está dando muito pequeno, né? Quer dizer que provavelmente ele vai influenciar pouco o desempenho do meu sistema de controle, né? Beleza. Então, aqui vocês vão preencher, né? Vão colocar o gráfico mostrando essas velocidades e tal. Agora que o negócio vai ficar legal. Nós vamos considerar o sistema de controle em malha fechada da velocidade desse motor. O que significa o sistema de controle em malha fechada? Olha, quando eu aplico uma tensão no motor, eu apliquei uma tensão lá de 1 volt, né, que era o degrau unitário, ele girou na velocidade que ele quis, né? Lógico, ele não tem querer, mas ele girou na velocidade determinada pelos parâmetros dele, né, que a gente modelou pela função de transferência, que inclusive deu 1,70 e pouco, né? Mas e se eu quiser uma outra velocidade? Eu quiser uma velocidade de 5 radianos por segundo, 10 radianos por segundo, eu poderia calcular qual tensão eu aplico para poder obter aquela velocidade, né? Todo mundo concorda. O problema é, todo sistema que eu for controlar vai ter perturbações. Imagina que eu calculei qual tensão eu tenho que aplicar para obter uma velocidade de 5 radianos por segundo. Sei lá, 2 volts. E aí, eu aplico 2 volts e minha velocidade não chega a 5 radianos por segundo. Por que aconteceria isso? Um torque externo, um atrito, um braço que o motor está levantando, um braço robótico, né? Então, eu tenho que ter um sistema de controle em malha fechada para poder fazer a minha velocidade realmente ser igual à minha velocidade desejada. Então, vem aquele sistema de controle em malha fechada clássico. Vocês devem estar cansados de ver lá na disciplina teórica, né? Como é que a gente tinha? A gente tinha a minha função de transferência do sistema, que no caso do motor é a tensão aplicada me dando a velocidade real do motor, né? Eu tenho um controlador que vai calcular qual a tensão que vai ser aplicada nesse motor. E esse cálculo da tensão a ser aplicada vai ser calculado em função de quê? Vai ser calculado em função de 2 parâmetros. A velocidade desejada e a velocidade medida. Então, se a minha velocidade medida for menor do que a desejada, eu tenho um erro positivo. Então, eu tenho que aumentar, por exemplo, a tensão aplicada no motor. Se a minha velocidade medida for maior do que a desejada e o meu erro for negativo, eu tenho, por exemplo, que diminuir a tensão aplicada no motor. Né? E por aí vai. Então, dinamicamente, o meu sistema de controle em malha fechada vai trabalhando nisso. Ele mede a tensão,
Ele mede a velocidade, compara com a velocidade desejada, obtendo um erro. O sistema de controle calcula qual tensão ele deve aplicar, aplica essa tensão. O meu sistema responde com uma velocidade que vai ser medida pelo sensor e vai corrigindo dinamicamente essa tensão aplicada, de modo a tentar fazer a velocidade real ser igual à velocidade desejada. E aí vocês lembram das aulas de controle, que eu tenho várias funções diferentes, né? Vários projetos diferentes de controlador que eu posso fazer. E o mais comum que a gente tinha era o controlador proporcional, né? Então vamos começar considerando o controlador proporcional. Vamos considerar, para mais simplicidade ainda, que o Kp é igual a 1. Como é que a gente determina a função de transferência da malha de controle, a função de transferência da malha fechada de controle? Vocês lembram daquela função? Então, olha aqui, eu já tenho o meu G, já tenho o H, e o meu controlador vai ser 1, né? Eu falei que o meu controlador é proporcional com o valor 1. Vocês lembram dessa função aqui, ó? Função de transferência malha fechada é igual a C vezes G sobre 1 mais C vezes G vezes H. A gente aprende a deduzir essa fórmula e tal, né? Essa é a função de transferência de malha fechada. O que a função de transferência de malha fechada me diz? Ela me diz qual vai ser a resposta real do meu sistema para variações na velocidade desejada. Então, por exemplo, se eu aplicar um degrau na velocidade desejada do motor, como que vai se comportar a velocidade real? E agora, o que significa um degrau na velocidade desejada? Quando eu tinha só o motor, um degrau era a tensão aplicada. Eu saía de 0 para 1 volt. Agora mudou completamente de figura. O meu degrau vai ser aqui, vai ser velocidade desejada. O que é um degrau aqui? Quer dizer que eu tenho uma velocidade desejada de 0, meu sistema está parado. De repente, eu comando uma velocidade 1. Então, meu sistema de controle vai receber um comando 1 e vai começar a trabalhar para tentar fazer aquela velocidade real chegar a 1. 1 o quê? No meu caso, velocidade angular, então é 1 radiano por segundo. Certo? Então, essa é a minha malha de controle, né? E a minha função de transferência em malha fechada é calculada por essa equaçãozinha aqui, ó. Eu consigo calcular, vai me dar esse... Deixa eu rodar de novo aqui para ficar... Nem coube aqui na tela, né? O que acontece? Lembra que quando a gente resolve essa equação na mão, a gente sempre cancela um termo do numerador com o denominador? São polos e zeros que eu estou cancelando entre si. Está acontecendo isso aqui. O MATLAB, quando eu mando ele fazer esse cálculo aqui, ele não cancela automaticamente os polos com zeros. E não é opcional cancelar esse polo com zero, é obrigatório, é matemático. Se eu tenho 5 sobre 5, não é 5 sobre 5, é 1. Né? Se eu tiver S mais 5 sobre S mais 5, isso é 1. Né? Ele tem que ser cancelado. Só que o MATLAB não cancela automaticamente. Por isso nós vamos usar uma outra função que chama feedback. O que a feedback faz? Ele faz exatamente isso aqui, só que ele simplifica o numerador com o denominador, os polos e os zeros. Tá? Como que é isso? Como que eu uso a feedback? Eu faço... o feedback me pede a malha direta, que é o C vezes G, e o H, separadamente. Vamos ver lá no help? Eu posso... help, feedback. Ele vai me mostrar, olha, ele faz um desenhozinho aqui da malha direta, malha de realimentação, feedback, malha direta, vírgula, malha de realimentação. No nosso caso, quem é a malha direta? Desculpa aí, gente, deu um problema aqui, eu tive que reiniciar a gravação. Vamos ver de onde a gente parou. A gente tinha parado aqui no feedback, né? O feedback eu passo para ele a malha direta e a malha de realimentação. No nosso caso, a malha direta é C vezes G e a malha de realimentação é H. Então, nós vamos calcular o FTMF é igual a feedback de C vezes G, vírgula, H. E aí eu vou obter essa função de transferência do sistema em malha fechada. De novo, o que significa essa função em malha fechada? Para uma aplicação de uma velocidade desejada, como que vai se comportar a velocidade real? Depois eu pedi a resposta do sistema para um set point integral, vocês sabem fazer.
e mostrar aqui os comandos e a resposta ao degrau. Depois eu pedi para refazer para KP igual a 0,5, 5 e 10, mostrando no mesmo gráfico. Então, vocês vão variar aquele KP do controlador, né, para esses três valores, usar o hold e calcular de novo as funções de transferência de malha fechada e plotar tudo no mesmo gráfico para a gente ver como que vai se comportar o sistema para diferentes valores do controlador. Tá? Depois nós vamos fazer o seguinte, nós vamos traçar o lugar das raízes. Vocês devem lembrar do lugar das raízes, LGR, né, lugar geométrico das raízes, que no MATLAB a gente usa o comando RLOCUS. Nós não vamos precisar ficar traçando o lugar das raízes na mão e tal. O RLOCUS vai fazer isso para a gente. Como que o RLOCUS funciona? Olha só, tem que tomar muito cuidado, porque o que eu tenho que passar para o RLOCUS? Eu tenho que passar a função de transferência em malha aberta, que seria C vezes G vezes H. Né? Cuidado, o H aparece também, ele está na argumentação, mas eu vou passar a malha aberta e não a malha direta. Só que o C é justamente o valor que eu quero variar. O lugar das raízes plota onde estarão os polos do sistema em malha fechada para diferentes ganhos do controlador. Então eu não vou passar para ele o ganho do controlador, ele é que vai me passar o valor do ganho do controlador. Então, no lugar das raízes, como é que a gente plota? A gente usa o RLOCUS de G vezes H. Certo? Ele vai abrir o gráfico e vai me mostrar aqui, ó. Esse é o lugar das raízes para o nosso sistema. O que significa isso aqui? Significa que quando eu variar o ganho do controlador, os meus polos da função em malha fechada vão movimentar no plano aqui, né? Vamos supor, vou escolher um ponto aqui. Se eu escolher um ganho de 10 unidades, aí eu vou ter que procurar aqui nas três curvas onde que está o ganho de 10. Tá? Esses três pontos aqui, não existe colocar um ponto com 7, outro com 8, outro com 10, não. Tá? O ganho é um só. Para um ganho de 10, eu vou obter essas três posições dos polos aqui. Com os polos nessas três posições, vocês me diriam que o meu sistema em malha fechada vai responder de que forma? Ele vai ser sobreamortecido, subamortecido, como é que ele vai ser? Ele vai ser subamortecido, né? Olha só, ele tem dois polos complexos, né? Do lado esquerdo é estável, mas ele tem dois polos complexos. O que aconteceria se o meu ganho for maior do que 20,8? Se o meu ganho for 30. 30, vamos achar direitinho aqui o 30, 30, 30 e 30. O que acontece se o meu ganho for 30? Eu tenho um polo com a parte real negativa, mas os outros dois têm a parte real positiva. Meu sistema vai ficar instável. Como que eu faria, por exemplo, para obter um sistema sobreamortecido? Meu ganho teria que ser menor do que 0,32. Ó. Um polo vai vir para cá e o outro polo vai vir para cá, o verdinho. Né? Sem esquecer que não existe dois polos aqui com ganho 0,2 e o outro com 30. Não, o outro aqui também tem que ser em 0,2. Certo? Então, no roteiro aqui, o que eu estou pedindo é o seguinte. Traçou o lugar das raízes, né, que é aquele gráfico, e baseado no lugar das raízes, eu estou pedindo essas configurações aqui. Ó. Dois polos complexos conjugados com razão de amortecimento igual a meio. Faltou eu mostrar aqui, esse damping é a razão de amortecimento. Aqui o damping está 1, porque ele está sobreamortecido, né? Um damping de meio, qual seria o valor do meu ganho? O valor do meu ganho seria 2,18. Né? O outro vai estar aqui embaixo. Lógico, 2,18 também. E o outro vai estar aqui, 2,18. Né? Então, com um ganho de 2,18, eu sei que meu amortecimento é meio.
E se eu quiser dois polos reais e diferentes? Foi aquele caso que eu coloquei aqui, né? Os dois polos nessas posições puramente reais, mas diferentes. E os dois polos reais e iguais. Nesse ponto aqui, ó, se eu chegar a bolinha aqui, com ganho de 0,32, os dois polos ficam exatamente na mesma posição. Certo? No 5 eu estou pedindo o seguinte: ainda baseado naquele lugar das raízes, obtenha o ganho do controlador para um sobressinal de 2%. Como é que a gente olha no lugar das raízes do MATLAB o sobressinal? É esse overshoot aqui, ó. Eu posso movimentar aqui procurando um overshoot de 2%. Não consegue exatamente, né? Porque depende dos pixels aqui. 2,06. Então, com um ganho de 0,8, eu consigo um sobressinal de 2%. Certo? Simular a resposta do sistema para esse ganho, né? E me falar qual é o erro de regime permanente do controlador. Vocês vão responder o questionário e daqui a pouco vocês assistem a segunda parte da aula, que eu vou ajudar a resolver o questionário todo e a gente vai discutir, né, os resultados. Então, até daqui a pouco.